Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira e hoje a nossa live ela é bastante interessante, um assunto bastante polêmico e esse assunto ele rende muitos conteúdos. Para quem não me conhece, sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar e hoje nós vamos falar da importância do corte de cabelo para a escova modelada. Essa é uma questão bastante abrangente e muitas pessoas têm dúvida em como fazer uma escova modelada. Como o modelado do cabelo ser mais duradouro. Como colocar a escova para fazer o modelado. Enfim, o que é uma escova modelada? A escova modelada nada mais é do que você dar uma textura nas pontas do cabelo. E essa textura, ela pode ser um cacho, pode ser uma onda, pode ser pontas viradas para cima, pode ser pontas para baixo, enfim, é dar uma outra estrutura, transformar esse cabelo de uma outra forma e logicamente que este modelado ou essa textura, ela seja duradoura. Então, é bastante comum essas perguntas, né? Como fazer uma escova modelada, como segurar o modelado, como ter mais durabilidade. E eu já fiz vários conteúdos esse ano que passou, de 2022, vários conteúdos eu fiz a respeito da escova modelada. Inclusive tem um conteúdo que fala o passo a passo de como fazer uma escova modelada. Tem o conteúdo colocando as formas as quais o modelado do cabelo vai segurar mais, indicando o produto, como aplicar o produto. Tem conteúdo de como colocar o secador ali na haste, como virar a escova. Tem vários conteúdos falando sobre a escova modelada. E poderia ficar aqui falando por muito tempo sobre como fazer um modelado, os tipos de modelados, tipo de escova para os modelados. O assunto ele é bastante abrangente e poderíamos falar hoje e a semana que vem falar de mais um ponto, porque são vários pontos os quais são necessários para se fazer uma escova modelada. Uma pergunta bastante constante e que muitas pessoas têm dúvida em qual cabelo eu posso fazer uma escova modelada ou que tipo de cabelo? Então, os cabelos, tem vários tipos de cabelo e hoje em dia são muitas misturas de cabelo. E obviamente o cabelo, ele tem cabelo que é mais fácil, tem cabelo que é mais complicado, mas um ponto importante não é saber qual o tipo de cabelo. Eu digo sempre no diagnóstico. Eu sempre digo que para a pessoa ela entender do que ela pode fazer em um cabelo, ela saber diagnosticar, ela saber fazer uma análise do cabelo, né? E quando vamos fazer essa análise, então entra ali o tipo de cabelo, entra que química que tem nesse cabelo, entra a situação atual do cabelo para poder entender se dá para fazer o que o cliente quer naquele cabelo. E um ponto de análise que é muito importante é sobre o corte de cabelo. O corte de cabelo, ele é fundamental para se fazer uma escova modelada. E esse é um dos pontos para se fazer uma escova modelada, para saber se aquele cabelo vai aceitar ser modelado. Então, a escova modelada, ela depende muito do fio do cabelo, mas depende muito do corte do cabelo. Lógico que eu já passei aqui vários pontos, os quais são necessários para se fazer um modelado. Já falei inclusive sobre a umidade do cabelo, já falei sobre o equipamento, que tem que ser o equipamento correto para poder conseguir então fazer ali o modelado.
mas o corte de cabelo, ele é assim fundamental. Então existem vários tipos de cabelo e vários tipos de textura de cabelo, e também existe vários tipos de cortes de cabelo. E os cortes de cabelo, eles são de uma forma que eles podem te ajudar ou eles podem dificultar o seu trabalho na hora de fazer um modelado de cabelo. Então é importante entender, saber fazer essa análise. Então os cabelos, eles podem ser repicados, eles podem ser pespontados, eles podem ser feitos em camadas, eles podem ter base reta, eles podem ser cabelo navalhado, dependendo da forma como que esse cabelo foi navalhado, dependendo da forma como ele foi repicado, dependendo da forma como ele foi pespontado. Então aí está o seu nível de dificuldade ou o seu nível de facilidade de fazer uma textura em um fio de cabelo. E por isso que é tão importante entender sobre tipo de cabelo, entender sobre analisar um cabelo. Porque quando você vai fazer um modelado no cabelo, dependendo do corte, do comprimento desse cabelo, do fio desse cabelo, é a escolha do seu equipamento, e você também já vai entender o seu nível de dificuldade e o seu nível de facilidade. Sendo que alguns cabelos, eles, dependendo da forma como eles foram cortados, e mesmo que sejam repicados, é praticamente impossível dobrar esse cabelo, fazer um modelado nele, porque dependendo da forma como esse cabelo foi cortado, então ele não consegue aceitar o modelado, né? Um exemplo bem característico dessa situação é um cabelo que ele foi cortado grosso e ele foi passado a navalha no sentido, ele foi navalhado para frente para ficar aquele cabelo todo virado, emborcado para dentro, né? Geralmente os cabelos orientais costumam pedir esse tipo de corte, onde o cabelo vem todo para frente. Então nós levamos esse cabelo todo para frente e navalhamos, né? Nesse sentido, para tirar volume, aquele volumão que fica na parte de baixo do cabelo, nas pontas, e para que esse cabelo ele acabe modelando o rosto e ficando assim emborcado. Se essa pessoa decidir fazer uma escova modelada, virada com ponta para fora, pontas para trás, então vai se ter uma dificuldade. Vou tentar reproduzir aqui no quadro. Por quê? Porque esse cabelo, que ele foi cortado nesse sentido, as pontas aqui elas são finas. As pontas elas são finas, embora o cabelo seja grosso, mas as pontas, como ela foi navalhada, elas são finas. E aqui no comprimento do cabelo, aonde pegou a navalha, ficou várias partes desse cabelo, mais ou menos nessa região da orelha, aonde formou uma base pesada no cabelo. E aonde tem essa base pesada, dificilmente o cabelo aceite ir para fora, fazer um outro movimento nele, dar uma outra textura, porque é justamente essa parte que está forçando esse cabelo a ficar virado para dentro. Então, esse é um típico cabelo que, se a pessoa desejar fazer uma textura diferente, então você vai encontrar dificuldade nesse cabelo. E aqui, qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade está no corte. Porque se o cabelo não fosse cortado com a navalha, criando essa base pesada no meio aqui do cabelo, então esse cabelo ele poderia facilmente ser virado para fora, ser virado ele para trás. Porém, o corte dele obriga ele a ficar emborcado para dentro, tornando uma dificuldade de colocar pontas para fora. E como que a gente entende isso? Quando a gente entende
de corte de cabelo, quando a gente entende de fio de cabelo, quando a gente consegue fazer uma análise precisa daquele cabelo. Então, logo nós vamos entender que esse cabelo ele é complicado de fazer, então, uma textura diferenciada. Outra situação é quando o cabelo ele tem o fio reto, ele é todo reto e essa pessoa ela decide fazer um movimento na ponta, ela decide que ela não quer uma escova reta, ela decide que ela quer fazer um movimento, né? Dar um movimento nas pontas desse cabelo. Porém a base do cabelo, quando ele está reto, então nós chamamos isso de base pesada. E esse cabelo que tem base pesada, ele é cortado sobreposto, um sobreposto ao outro. E o que isso dá? Isso dá um peso no cabelo. E esse peso no cabelo, ele evita que o cabelo seja virado para cima ou para baixo. Então aqui é uma outra dificuldade. E se esse cabelo ainda for com um fio grosso, então aí já temos duas dificuldades. Uma dificuldade é que o cabelo ele tem o fio grosso e a outra dificuldade que o corte em base pesada, ele dificulta então o modelado nesse cabelo, né? Então a pessoa não consegue ali, mesmo que utilize um equipamento, um equipamento correto, então não consegue que esse cabelo fique virado para fora ou virado para dentro, ainda que a pessoa coloque produtos nesse cabelo para ajudar, ainda que tenham a umidade correta do cabelo, vai ser difícil esse cabelo ficar virado para cima ou para baixo. Por quê? Porque o corte dele está forçando ele a ficar reto. Então, nós falamos que é um cabelo cortado em base pesada e esse cabelo, a tendência dele é então se manter reto. O corte, ele é muito importante na hora de fazer essa escova modelada e muitas pessoas elas pensam assim, eu não consigo fazer a escova modelada, né? Então, às vezes a pessoa ela não tem noção de que o corte é muito importante, fazer essa análise para ver se realmente vai conseguir dar o modelado qual a cliente pediu. E parece muito simples e parece bobagem falar sobre isso, mas como eu vivo um dia a dia dentro do salão e tudo que é falado aqui é aquilo que realmente é vivido dentro de um espaço, dentro do salão no dia a dia, de segunda a sábado. E por incrível que pareça, muitas clientes, muitas mulheres chegam com o cabelo cortado em base reta e quer sim dar um movimento nesse cabelo, fazer ele com as pontas para cima ou com as pontas para baixo. Então ali já é fácil identificar que não vai dar certo, mas muitas pessoas ficam ali na tentativa. E lógico, tem solução? Tem. Sim, tem solução, né? Esse cabelo geralmente quando ele é em base reta assim, então nós costumamos fazer as ondas, né? Muitas pessoas utilizam até o Babyliss aí para dar uma onda nesse cabelo, para dar um outro tipo de textura e agradar aí então o seu cliente. Sim, com o Babyliss é possível fazer ondas, mas com a escova também. Até vou mostrar aqui, calma. É possível fazer, né, no cabelo com base reta, é possível fazer ondas assim com a escova? Sim, é possível fazer com o equipamento correto, temperatura de secador correta, com a umidade do cabelo. É possível sim fazer as ondas em um cabelo reto e dar uma textura diferenciada. Porém, né, muitas pessoas utilizam o Babyliss e eu estou aqui todas as terças-feiras falando em escovar cabelo. E escovar cabelo não é utilizar chapinha, não é utilizar Babyliss. Escovar cabelo é usar unicamente secador, escova, habilidade, conhecimento e técnica para desenvolver textura, né, transformação no cabelo através da escova mesmo.
né? Então por isso eu não falo muito no Babyliss, não falo muito na chapinha, porque o objetivo é realmente transformar o cabelo com a escova, né? Secador, escova, umidade, esse é o objetivo. E eu tinha pego a boneca aqui para mostrar justamente isso, justamente o corte, né? Então aqui ó, dá para ver bem, né, o corte desse cabelo, a frente dele também, ó, dá para ver aqui um franjão, né, e um pespontado. Então esse cabelo aqui, ele é um cabelo muito fácil dele ser modelado. Por quê? Porque o corte dele favorece. Se for analisar bem o corte, né, então esse corte ele foi repicado aqui mais ou menos em 40, 50 graus, aqui, dá pra ver bem, ó, se pegar o cabelo e levantar ele, dá pra ver onde ele foi repicado. E todo o cabelo que ele é repicado a 45 graus, a 50 graus, 60 graus e cabelo médio. Então esses são os tipos de cabelos mais fáceis de fazer transformação para uma escova modelada. São os cabelos mais fáceis e são os que mais fixam o modelado. Aqui eu tenho um outro exemplo. Olha, praticamente o mesmo corte da primeira boneca, a frente também, um franjão, e esse é o tipo de corte que facilita muito uma escova modelada e que também tem a ver com a durabilidade. Quanto mais o cabelo for repicado, pespontado, quanto mais esse cabelo tiver um modelado nas pontas desse cabelo, um modelado de corte, mais durabilidade vai ter a escova modelada, mais fácil vai ser de executar esse modelado no cabelo. Quanto mais o cabelo for cortado em base reta ou ele for navalhado no sentido frontal, então mais esse cabelo vai ter dificuldade de ser modelado, devido que o corte não favorece, o corte não ajuda. Mesmo os cabelos curtinhos, pequenininhos, se eles forem cortados muito em base reta na parte do pescoço, então esses cabelos também têm dificuldade de fazer o modelado. Por quê? Porque apesar dele ser curto, mas ele leva esse mesmo nome, é um cabelo cortado em base pesada. Então, toda vez que um cabelo tiver base pesada, ele vai ter dificuldade de ser modelado. Não importando se esse cabelo seja fino, se esse cabelo seja grosso, se ele tem ali uma espessura mediana, não importando o tipo de cabelo, ele vai ter mais um nível de dificuldade. E quando nós analisamos um cabelo para fazer um modelado, então nós precisamos identificar todos os pontos de dificuldade e todos os pontos de facilidade. Então o cabelo grosso, ele é um ponto de dificuldade. O cabelo curto ou muito longo, cortado em base reta, ele é outro ponto de dificuldade. Então a gente vai analisando os pontos de dificuldade para saber o que vem pela frente, se nós vamos conseguir entregar ou não aquele modelado que a pessoa tanto sonha ou que você quer fazer naquele cabelo, sabendo que tem esse nível de dificuldade. E quando a gente entende o nível de dificuldade, nós conseguimos entender qual que é o equipamento que vamos ter que utilizar e conseguimos entender também tanto da durabilidade desse cabelo, quanto nós entendemos também do nosso tempo de trabalho. Então, nós já vamos imaginar ali, diante do nível de dificuldade, que vai precisar de mais umidade e devido a isso nós vamos necessitar de mais tempo, porque vamos precisar pegar mechas menores e vamos precisar trabalhar mais esse cabelo, vamos precisar exercer um pouco mais de tração ali, de força.
E aí então nós vamos entender que mesmo com todo esse trajeto aí, né, de equipamento correto, de tração, de umidade correta, esse cabelo ele não vai ser tão duradouro, porque o cabelo ele vai tender a voltar à origem dele e vai tender a voltar ao corte o qual ele foi programado. Então quando a gente corta o cabelo, a gente programa o cabelo para ficar de tal forma, né? Então quando cortou o cabelo, às vezes o objetivo era que ele ficasse, né, ali pendido e reto. Quando se cortou esse cabelo, quando se navalhou esse cabelo, estava se tentando forçar esse cabelo a ficar sempre, né, modelando o rosto e ele ficar assim, no sentido emborcando aqui abaixo do queixo. Então o que acontece? Ele foi forçado a ficar daquela forma, e daí na escova você quer forçar esse cabelo a ficar de uma outra forma. Então ele vai tender a voltar à origem dele, né, à naturalidade dele, e vai tender a voltar também ao corte o qual ele foi forçado, né, para ficar naquele sentido. Então o cabelo ele também vai ter uma reação. Você está tentando fazer algo nele, mas ele vai reagir e ele vai querer voltar aquela forma o qual ele foi programado para ficar. Então é muito importante estar atento ao corte de cabelo, né? O tipo do cabelo, não importando se esse cabelo seja um cabelo sinótrico, lótrico, sinótrico, mas assim que isso é fundamental saber também, é fundamental entender que cada tipo desse de cabelo tem uma forma para você agir com ele, mas o corte de cabelo ele é uma programação. O cabelo ele foi programado para ficar em tal sentido, e aí então você querer dar outro sentido para o cabelo é uma dificuldade, e é preciso entender essa situação para poder então desenvolver o seu trabalho de uma forma mais adequada, de uma forma mais assertiva. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você curte, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal, coloque o sininho para quando houver ali um conteúdo novo, você ser então avisado de que existe algo novo lá no canal, lá no YouTube. E terça-feira que vem eu te espero nesse mesmo horário aqui com mais um conteúdo falando sobre escova capilar.